Bem-vindos ao ciclo de Web Talks Energia WIT, SLCM, para debater o tema Os desafios para o setor energético em 2021. Temos hoje connosco o Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, e o sócio da SLCM, Sociedade de Advogados Serra Lopes Cortes Martins, Rafael Lucas Pires. Sejam bem-vindos e obrigada por terem aceito o convite. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vamos começar então a nossa conversa. Começo por si, Sr. Secretário de Estado. De facto, os desafios para este ano ao nível aqui do setor energético são enormes. Eu se calhar começo já por um que vamos ter esta semana e que diz respeito ao fim, não é ao fim em definitivo do carvão em Portugal, mas é relevante porque se trata do fecho da maior central a carvão em Portugal, que é a central de Sines, que vai encerrar portas precisamente esta sexta-feira, 15 de janeiro. Como é que vê este encerramento? De facto, é um passo que tem que ser dado, é um marco. Está o sistema elétrico, o sistema energético português preparado para este primeiro passo tão grande da transição energética? Sim, o carvão, a partir do momento em que começou a deixar de ter as isenções fiscais que tinha, perdeu competitividade e saiu do mercado e, portanto, nós confrontámos com o pedido da EDP para encerrar a central, porque a central deixou de ser competitiva e, obviamente, perante esse pedido tivemos, e antes de o autorizar, tivemos que verificar que esse encerramento era possível e que não punha em causa nem a segurança de abastecimento, nem a estabilidade de rede. Nós temos trabalhado com a REN e com a ERSE nos últimos meses para assegurar que as condições que permitem o encerramento estão no terreno e temos hoje já essas garantias que entre mobilização de um conjunto de cogerações e de outras medidas mitigadoras dos riscos, nós conseguimos encerrar mantendo, obviamente, os padrões de risco a que estamos obrigados no Sistema Elétrico Nacional e a quem cabe, em última instância, ao Governo assegurar. E essas condições estão asseguradas. Obviamente que para ter as condições plenas de segurança é preciso a construção da linha Ferreira do Alentejo-Tavira, que nós também estamos, juntamente em trabalho com a REN, a assegurar que será construído no tempo devido, mas estamos neste momento com a segurança suficiente para poder encerrar Sines, com os ganhos ambientais que daí vêm, sem pôr em risco nem a segurança de abastecimento, nem a estabilidade de rede. Isso neste momento está garantido e, portanto, podemos fechar em segurança. Deixando então este capítulo do passado para trás, na sua visão, quais é que são os principais desafios do setor energético para este ano de 2021? Nós já sabíamos que esta década era particularmente relevante para os objetivos de neutralidade carbónica assumidos pelo país até 2050. Portanto, é esta a década em que entramos a mais importante e dentro dessa década são os primeiros anos dessa década os mais importantes. Com a pandemia, isso tornou-se tudo ainda mais relevante e, portanto, se a transição energética e a descarbonização já iriam desempenhar um papel bastante relevante na vida económica do país, digamos assim, nos próximos 10 anos, com a pandemia esse papel é acelerado, porque, obviamente, aliado a tudo isso, a transição energética e a descarbonização passam também a ser centrais na estratégia de recuperação no pós-Covid. E, portanto, este é o ano em que, como tudo indica, as coisas começar-se-ão
a normalizar com a generalização da vacina e, portanto, o setor da energia irá dar um contributo importante, obviamente não único, há outros setores relevantes, mas o setor da energia irá dar, estamos convencidos, um contributo muito relevante para a recuperação económica num conjunto de áreas e envolvendo um conjunto de atores, desde pequenos investimentos na casa de cada um de nós, a investimentos de natureza empresarial em empresas fora, ou tradicionalmente fora do setor da energia, que agora com a transição energética, com a maior democratização da participação dos agentes na transição, terão um papel mais ativo a desempenhar e depois, até obviamente, às empresas tradicionais e outras não tão tradicionais do setor da energia, que irão dar um contributo. Portanto, o ano de 2021 será um ano de aceleração, pensamos nós, do investimento na área da energia e na área das renováveis, como é evidente, na área da eficiência energética e portanto, terá um papel central na recuperação económica. Certíssimo. Rafael, passando para si, da análise que faz também de todo o trabalho que fazem neste setor energético, que desafios precisamente vê para este setor em 2021? O que é que pode estar aqui em cima da mesa, que pode ser importante para as empresas, oportunidades, desafios? Eu acho que o setor energético é um setor muito amplo e acho que, de facto, tem uma miríade de desafios para este ano que entra aí, que associados com a pandemia também podem ser sofridos de maneira bastante assimétrica para players que estão expostos a certas áreas do setor da energia e não a outras. Mas em geral, de facto, se há coisa que eu acho que podemos ter é uma espécie de moderado otimismo quanto à continuação deste processo que o Sr. Secretário de Estado falou e que eu acho que Portugal tem de facto mostrado ao longo dos anos uma capacidade forte de ir na crista da onda do ponto de vista da transição energética e de facto há aqui várias coisas que estão a começar do ponto de vista da passagem entre o plano e o projeto, que eu acho que este ano vai ser um ano muito decisivo. Acho que a ideia da capacidade solar, o solar fotovoltaico, que já de alguns anos, este ano vamos ter com certeza mais um leilão, mas também há a implementação de projetos que vêm quer dos leilões anteriores, quer de direitos adquiridos anteriores, com dilemas e dificuldades também, designadamente do ponto de vista do acesso à rede e da necessidade de haver acordos aqui com os operadores da rede de transporte, etc. Aqui é claramente uma área muito relevante. A ideia do autoconsumo coletivo também me parece que, com projetos já a nascer nessa área, também com tudo o que isso implica de mudança de paradigma, é muito interessante isto que dizia o Sr. Secretário de Estado, no sentido de facto, também vai haver aqui um shuffle de players e uma democratização e vai haver um modo diferente de estar na energia, não é? Já não é esta lógica em que há utilities que são produtoras, há uma entidade que tem a lógica da rede e do transporte. Eu acho que vai haver esta ideia do cada vez mais dos consumidores que também são produtores e que também são armazenadores. Eu acho que a armazenagem também é um tema que eu acho que é um tema bastante interessante. E depois a ideia da estratégia que ainda vai numa fase aí bastante mais iniciática do hidrogênio verde e dos gases renováveis que também vão contribuir para isso. São, acho eu, temas que podem ter agora um impulso importante durante esta fase. Uhum. Certo. E temos sobretudo, Sr. Secretário de Estado, temos aqui algumas prioridades identificadas pelo Governo, como sejam, por exemplo, o hidrogênio, não é? 2021, em princípio, será o ano em que começaremos, em que o hidrogênio, se tudo correr bem, sairá do papel e começará a dar os primeiros passos, começaremos a ver algumas coisas a acontecer no hidrogênio. Temos também o lítio, vai haver o concurso para as explorações de lítio, há os processos a decorrer
estudos de impacto ambiental a decorrer na APA, e são grandes projetos bandeira do governo. E depois vemos também o interesse das grandes empresas portuguesas nestes projetos. Temos no hidrogênio EDP, Galp, REN, temos também no lítio agora o anúncio hoje de uma intenção de um acordo de parceria entre a Savannah Resources e também a Galp. O governo fica agradado com este envolvimento também das empresas em projetos que são bandeira da sua transição energética? Claro que sim, nós sempre dissemos que a transição energética é, para além de um projeto de natureza climática e ambiental, uma oportunidade económica e industrial para o país, e aquilo que verificamos todos os dias é de facto uma resposta muito positiva de um conjunto muito vasto de empresas portuguesas. Eu queria mesmo enfatizar esta mudança de paradigma. Quer dizer, obviamente que as grandes empresas da energia investirão sempre em energia, senão não seriam grandes empresas da energia, mas aquela diferença no momento que vivemos hoje face a outros momentos nesta área do passado, é de facto esta maior generalização e diversificação de agentes, de natureza empresarial e não só. E é de facto, como foi aqui referido, a variedade de investimentos a que estamos a assistir, nas suas dimensões, na sua implantação territorial. Nós estamos a falar mesmo de um momento que pode ser mobilizador para uma quantidade muito significativa de agentes económicos e também muito mobilizador para a generalidade do nosso território. Portanto, nós estamos aqui a falar de investimentos concentrados nesta ou naquela zona. Todos sabemos que há zonas do país com maior apetência para solar, mas, na verdade, sobretudo quando comparado com outros países, todo o país tem enorme apetência para solar e, portanto, nós estamos mesmo numa altura em que temos uma mobilização ao nível dos territórios e ao nível dos agentes económicos com um grande dinamismo e que me parece muito positivo em todas as áreas, seja na área da produção de eletricidade, seja na área dos gases renováveis, seja na área da eficiência energética. Acho que há aqui mesmo muitas oportunidades de diferente dimensão, umas com tecnologias inovadoras, outras já massificadas, mas um dinamismo muito importante e uma grande capacidade do país, de facto, responder a este desafio. E isso são boas notícias, porque estamos a falar, tantas vezes falamos da importância de desígnios estratégicos. Obviamente que todas estas metas e objetivos são também europeus e todos os países, a generalidade dos países, vão ter que os cumprir, mas no caso português nós estamos mesmo a falar aqui de uma oportunidade e é importante que o país tenha consciência de facto da quantidade de oportunidades que existe nesta área, que não são exclusivos desta ou daquela empresa, mas sim, de facto, com uma transversalidade muito significativa. É mesmo uma oportunidade para o país. Nós enfatizamos sempre esse ponto, mas nunca é demais referi-lo. Falou aqui do lítio, a notícia hoje conhecida da Galp, obviamente que é positiva. É bom ver empresas industriais portuguesas a apostar em cadeias de valores estratégicas, nas quais, obviamente, também a Comissão Europeia e outros países europeus querem apostar. É uma das prioridades europeias a ideia de dar mais resiliência às cadeias de valores estratégicas e a área do lítio e das baterias, obviamente, que é uma área de importância estratégica, até se Portugal e Espanha quiserem, e querem certamente, manter a relevância da indústria automóvel na Península Ibérica. Projetos desta natureza que olhem para a cadeia de valor das baterias em articulação com a indústria automóvel são fundamentais para assegurar a relevância industrial de Portugal e também de Espanha no futuro, e portanto vemos obviamente com muito bons olhos que grandes empresas portuguesas decidam apostar nesta área tão importante para o futuro de Portugal e para o futuro da Europa. O mesmo no hidrogênio. Entendemos que aqui há enormes oportunidades para a indústria portuguesa, para o nosso sistema
científico e estamos a verificar no terreno uma resposta bastante dinâmica por parte das empresas e aqui, mais uma vez, não apenas das grandes empresas, temos empresas pequenas e médias empresas portuguesas muito inovadoras com uma capacidade de, participando neste processo de nascimento de uma nova área, que é a área do hidrogênio verde na Europa, em que muitos países e muitas empresas estão empenhados. Portugal tem todas as condições para ter um papel relevante nesta área, não apenas com as suas empresas, as grandes empresas de energia, mas também, e se calhar sobretudo, com as suas pequenas empresas inovadoras que já têm hoje tecnologia própria, know-how e grande capacidade de dar um contributo nesta área, como estamos, obviamente, também com muito dinamismo aí. Nós temos um aviso aberto do POCUR e com o início da execução de verbas do PRR, haverá também verbas para apostar em projetos de gases renováveis e estamos certos que a indústria portuguesa dará uma resposta muito positiva, como tem dado na generalidade das áreas do setor energético. Seria muito importante, e pergunto aos dois, seria muito importante que, por exemplo, no lítio, que toda a cadeia de valor ficasse por perto, se não em Portugal, na Península Ibérica, desde o que temos agora, não é? Que é a mineração e a extração, depois também a refinação e até, quem sabe, passando mesmo pela construção de baterias e mesmo à parte da fábrica, da fabricação das mesmas. Vêem isso a acontecer? Acham que é possível acontecer? Eu honestamente não sei. Não sei se é possível, mas o que sei é que vejo uma quantidade de agentes e aquilo que vejo na minha pequena perspectiva, que é a perspectiva de quem trabalha e de quem sente o interesse dos players internacionais e nacionais do setor, uma vontade de não deixar esse comboio partir sem eles. Isto é, de facto, aquilo que o Sr. Secretário de Estado dizia quanto à ideia de que isto é uma oportunidade de negócio, é uma coisa que naturalmente os players e os agentes nestas áreas pressentem, sabem, conhecem, vão buscar o know-how que não têm, vão pegar no know-how que têm e não vão perder esse comboio. Mas isto é uma perspectiva que, como digo, é necessariamente limitada, porque é aquela do contacto que eu tenho com os players nessa área e especificamente todos os investidores que olham para estas oportunidades e estas oportunidades nestes campos, que são campos relativamente novos para efeitos de investir em Portugal. Mas tenho a certeza, conhecendo o sucesso que houve noutro tipo de tecnologias e noutras, que haverá a possibilidade de construir, de facto, um caminho em Portugal sobre isso. Sim, qual é que era a pergunta, Bárbara? Também... Estava a perguntar-lhe se de facto se achava importante, como mencionou na sua resposta, que além da mineração e da extração do lítio, que ficasse sim, cá claro. em Portugal e por perto a refinação e até a construção e o fabrico das baterias. Se vê isso a acontecer, se acha que isso é possível? Esse é o objetivo do Governo. Como nós sempre dissemos, nós não temos um projeto de natureza mineira, nós temos um objetivo industrial que pensamos poder sair valorizado pelo facto de termos minas. E, portanto, o objetivo principal não é haver minas, nem nós temos nenhum objetivo de multiplicar minas em Portugal. O que queremos é ter as minas necessárias para poder alavancar projetos industriais de alto valor acrescentado e que possam ajudar Portugal a aumentar, no fundo, o valor acrescentado da sua economia, qualificar, capacitar a sua indústria e fazer aquilo que falamos há muitos anos, que é, de facto, industrializar o país. E, para isso, na área da mineração, é fundamental dar o passo que a Bárbara referiu, que é garantir que não temos apenas em Portugal a atividade de menor valor acrescentado, que é apenas a atividade de extração, mas sim enquadrar a extração no resto da cadeia de valor, podendo tirar partido de outras áreas
que podem qualificar e capacitar o país muito mais e que podem, por termos cá o resto da cadeia de valor, tornar muito mais justificado a existência de minas em Portugal, se nós conseguimos, de facto, que uma parte significativa do valor acrescentado fique no nosso território e com isso beneficiem, obviamente, os trabalhadores portugueses e as empresas que se dediquem a essas atividades. E, portanto, o nosso objetivo é mesmo esse, é ter a extração, com todas as atividades tradicionais associadas à extração na área mineira, com as lavarias, e depois ter a refinação, ter também a produção de células e, no final, eventualmente, a assemblagem, o fabrico, chama de fabrico da própria bateria. Mas é na refinação e na produção de células que está uma parte significativa do valor acrescentado desta cadeia de valor. Entendemos que Portugal tem capacidade para estar nestes elementos da cadeia de valor e recordamos que Portugal tem uma das principais instituições de investigação fundamental e aplicada, que é o INL, o Instituto de Nanotecnologia, e sabemos todos o quão relevante são a engenharia dos materiais e a nanotecnologia para o aperfeiçoamento de certos processos da cadeia de valor das baterias e, portanto, Portugal, para além do recurso que tem e a possibilidade que tem de ter minas de lítio, tem também no Instituto de Nanotecnologia e nas suas universidades e na qualidade dos seus engenheiros, também aqui um conjunto de recursos que são uma mais-valia para o país e que ajudarão muito neste objetivo, que penso ser de todos, de ter em Portugal e na Península Ibérica uma cadeia de valor de tanta relevância para o futuro. E acho que temos capacidade de o fazer, sim. E das baterias de lítio, do lítio e das baterias de lítio, conseguimos dar aqui o salto precisamente para a mobilidade elétrica e para o autoconsumo, não é? Porque está tudo um bocadinho interligado e o Rafael há pouco falava disso e o Sr. Secretário de Estado também. Acham que precisamente que em 2021 já vamos conseguir ver mais, ou seja, que a mobilidade elétrica seja cada vez mais uma realidade, que o autoconsumo, ou seja, que se consiga de facto ter a realidade de uma casa, de casas autossuficientes em que as famílias cheguem com os seus carros elétricos, ponham a carregar, que tenham os painéis solares no telhado. Será que este ano consegue ser o ano em que isso deixe de ser um bocadinho cenário de ficção científica e começa a ser um bocadinho mais de realidade do nosso dia-a-dia? Não sei se agora é o Rafael, para ser à vez. Não, força. Sou secretário de Estado. O autoconsumo tem tido um crescimento muito assinalável. Nós sempre dissemos que este ano, que passou de 2020, era um ano sobretudo de aprendizagem. Nós lançámos uma legislação bastante inovadora no final de 2019, plenamente conscientes de que era bastante inovadora, com tudo o que isto tem de positivo e de negativo. Positivo que, obviamente, permitiu um conjunto de coisas que antes não eram possíveis, mas tínhamos plena consciência de que ainda havia muito para melhorar e que iam ser encontradas dificuldades durante o ano de 2020. Nós estamos agora a trabalhar na transposição da diretiva do mercado interno na final, porque já transpusemos parte, e vamos aproveitar esta oportunidade para fazer um conjunto de coisas e em relação ao autoconsumo e às comunidades, melhorar, aprimorar aspectos da legislação que durante o ano de 2020 se revelaram menos bons ou que carecem de alguns aprimoramentos. Faremos isso, mas o autoconsumo tem crescido bastante e está agora um regulamento da ERSE que já enquadra as questões do armazenamento e da mobilidade nas comunidades de energia e achamos que com as melhorias e pequenas afinações na legislação que iremos introduzir e com a dinâmica própria que vem de trás e que só tenderá a reforçar-se, que será um ano também de forte crescimento de soluções de autoconsumo. Esperemos nós também no autoconsumo coletivo. É aí que ainda temos que introduzir algumas melhorias na legislação para facilitar alguns aspectos que não são hoje inteiramente claros. Nós estamos a trabalhar nisso. E estamos a trabalhar nisso com os agentes que no terreno
identificam e têm que lidar com essas dificuldades todos os dias. Portanto, o nosso objetivo é mesmo melhorar aquilo que for possível melhorar na nossa legislação, para eliminar, na medida do possível, todas as barreiras que ainda possam existir. Esta é uma área que tem, obviamente, crescido bastante em Portugal e que, durante o ano de 2021, crescerá, sem dúvida, até porque poderá ser alavancado nas verbas que nós iremos disponibilizar no âmbito do PRR para a eficiência energética dos edifícios, que inclui também as questões do autoconsumo e que poderá também, obviamente, pela relação que elas têm com a mobilidade, valorizar, financiar e apoiar projetos integrados nesta área. Vamos partir da boa experiência dos edifícios mais sustentáveis, do aviso lançado no final de 2020, devidamente alargado, agora com, obviamente, muito mais dinheiro, e estamos a crer que, como noutras áreas da energia, será não só a manutenção de dinâmicas passadas, mas o seu reforço. E contamos muito com o autoconsumo e a produção descentralizada como um dos pilares da nossa estratégia de descarbonização. Muitas vezes ouvimos um debate, no nosso entendimento, é um pouco estéril, entre os apoiantes da produção descentralizada e, às vezes, figuras ficcionais, eu não conheço nenhum, mas os críticos da produção descentralizada, como se estivéssemos ou centralizada ou descentralizada, precisamos de ambas, e o Governo conta tanto com grandes projetos que, obviamente, que são imprescindíveis para o nosso sistema elétrico, mas também com a produção descentralizada, por isso é que inscrevemos ambas como prioridades absolutas no PNEC e por isso é que estamos, neste momento, a trabalhar na materialização dessas realidades. Há, obviamente, desafios de natureza legislativa, outros na área do licenciamento, é uma área também a que queremos dar bastante atenção agora nestas alterações legislativas que iremos fazer, cumprindo o espírito da diretiva que estamos a transpor, que impõe prazos curtos no licenciamento de projetos associados à descarbonização e faremos tudo o que for possível, atendendo aos limites existentes e aos equilíbrios necessários nestas matérias, mas para criar... Portugal já tem uma boa imagem lá fora, em termos de bom ambiente de investimento na área da energia e das renováveis. Queremos melhorar ainda mais essa imagem do país e estamos a trabalhar também nisso, para melhorar, na medida do possível, os diferentes processos de licenciamento, os seus prazos, as burocracias, as dificuldades várias que muitas vezes os agentes, pelos quais os agentes têm que passar para licenciar um projeto. Estamos a trabalhar para, na medida do possível, facilitar e melhorar essa área, que também é da maior importância para atrair e manter os elevados níveis de investimento que temos tido. Eu só começando, talvez pelo fim, folguem ouvir os seus secretários de Estado pegar no tema do licenciamento e também no tema da necessidade de adaptação e de melhoria daqui de alguns aspectos desta legislação, que por ser inovadora, de facto, também trouxe, em algumas áreas, a necessidade de clarificação e de ajustamento, mas também vejo com otimismo, sobretudo motivado pelo interesse que eu vejo nos vários players do setor e também nas pessoas ligadas ao direito à energia, o grande interesse que o autoconsumo tem tido. Aliás, a maior parte dos webinars e das discussões que têm havido à volta disto, também o envolvimento de agentes públicos descentralizados, chamemos-lhe assim, os municípios. Há aqui, de facto, uma participação e uma forma de colaboração que vai mudar o paradigma aqui do player na área da energia e do consumidor, que vai passar a ser produtor, etc, etc, etc. E há aqui um tema de mentalidade que eu acho que bate certo com o espírito português. Portanto, eu vejo que isto vai dar frutos em breve, e a grande incerteza que há tem que ver não apenas com a verdura da regulamentação do autoconsumo, desta regulamentação inovadora, mas também com a incerteza dos tempos em que vivemos e, portanto, também que, num certo sentido, aceleram esta necessidade de transformar a casa no nosso império e também no nosso império produtor de energia, chamemos-lhe assim, mas ao mesmo tempo também trazem, de facto, incertezas que às vezes transportam atrasos nos processos e no entusiasmo. Portanto, há aqui, de facto, vivemos um tempo que acho que é um tempo que tem várias interrogações e hoje em Portugal é um dia em que eu acho que o otimismo terá que ser sempre moderado, mas vejo que o setor elétrico, e em especial a ideia da continuação deste trabalho e do autoconsumo em particular, são claramente campos que eu acho que têm condições para ter desenvolvimentos já neste ano de 2021.
Certíssimo. Muito obrigada aos dois. A nossa conversa fica por aqui. Foi a primeira Web Talk deste ciclo de Web Talks Energia with SLCM. Obrigada a quem nos assistiu e obrigada aos dois pela vossa presença. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.